Boa noite a todos. Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma live aqui no Rio Claro Grupo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre espiritismo, mediunidade e Covid-19, né? Tem que conhecer um pouquinho o trabalho da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Vamos falar um pouquinho sobre como eles trabalham, como é que funciona, né? Quem tiver dúvidas, perguntas, quem quiser saber alguma coisa, fiquem à vontade para participar da live com a gente, aproveitando que a gente está com o pessoal aí especialista para conversar e para explicar para a gente, tá bom? Com a gente está com o pessoal da Casa dos Espíritas aqui de Rio Claro, representando a Mocidade Espírita, o Matheus Oliveira. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Renato, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar aqui com a gente, tá bom? Com a gente também a Carol Araújo, ela é médium e psicógrafa, psicofônica, desculpa, boa noite, Carol, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho aí do seu conhecimento, tá bom? Obrigada. Com a gente também o Adilson Rodrigues, ele é trabalhador mediúnico. Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa noite, Renato, boa noite a todos vocês. Muito obrigado. É um prazer e agradecemos o convite. Eu que agradeço estar aqui com a gente, tá bom? Com a gente também a Adriana Dias, ela é a presidente lá da Casa dos Espíritas. Olá, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para esse bate-papo. Muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu trabalho também, tá bom? Quero mais uma vez, né, convidar a todos para compartilhar a nossa live. Se você conhece uma pessoa que está com medo, que está, né, com alguma angústia por causa da Covid, todo mundo está, né? Todo mundo está assustado, todo mundo tem que tomar cuidado, mas a gente pretende dar uma visão um pouquinho diferente do que está acontecendo também. Eu acho que é bacana, né, a gente entender um pouquinho diversas visões sobre o que tem acontecido aí nesse último ano. Então, chame pessoas que estejam, né, que possam ser interessantes, que possam crescer, aprender um pouquinho aqui com a gente. Vai ser uma visão bem legal. Então, eu peço aí a todos que compartilhem e chame pessoas para assistir a live com a gente, tá bom? Ficamos aqui também à disposição para perguntas, colocações, sugestões, né, o que vocês quiserem comentar no decorrer da live. A gente vai colocando as mensagens para as pessoas, né, para a gente ir tirando dúvida, para a gente ir conversando. É bacana que cada um de vocês participe da nossa live, bate um papo aqui com a gente, tá bom? Vamos falar um pouquinho, né, começar primeiro a fazer uma introdução. Vamos falar primeiro um pouquinho da Casa dos Espíritas de Rio Claro, né? Eu acho que talvez a Adriana, que por ser a presidente, não sei, né, quiser falar um pouquinho, né, fiquem à vontade. Obrigada, Renato. A Casa dos Espíritas é uma instituição que existe há 75 anos. Comemoramos aí essa data recentemente, no dia 4 de janeiro. E nós temos vários trabalhos dentro da Casa Espírita. Nós temos as palestras e os passes, temos os estudos, que são vários. Hoje em dia nós estamos na modalidade online, mas esperamos em breve poder voltar presencialmente com os estudos. Temos também os grupos mediúnicos e temos 3 departamentos que fazem a parte de assistência social, que é o Instituto Allan Kardec, onde nós temos uma psicóloga e uma assistente social que prestam auxílio aos alunos da unidade 2 do Marcelo Schmidt e as famílias. O Departamento de Assistência Social Allan Kardec, o DASAC, que faz a parte de auxílio com cestas básicas, com roupas, cestas emergenciais e para famílias cadastradas também. E a Casa da Gestante, em que as voluntárias dão curso para as gestantes carentes, e ao final do curso elas recebem um enxoval completo. Então, esses trabalhos são muito bacanas. Com essa pandemia, nós tivemos essa questão de restringir acesso, os cursos não puderam
manter-se presenciais na casa da gestante, mas as gestantes que começaram o curso e as que fizeram contato conosco ao longo do ano receberam todas enxovais, e esperamos voltar na medida que a vacinação caminhe e que seja possível a gente retornar presencialmente, mas a assistência social não parou. Fantástico. Eu fiquei muito feliz. A minha mãe é da parte da casa das gestantes. Eu não sabia que tinha, né? Porque ela faz parte, eu sei que ela vai, a gente conversa um pouquinho, mas não sabia que fazia parte da casa dos espíritas. Que legal, poxa. Nossa, que bacana. Fiquei mais feliz ainda agora. Muito bom. Alguém quer complementar, né? Alguma coisa a mais que faltou da Adriana? Se vocês quiserem, né, falar mais alguma coisinha, às vezes da área de vocês, alguma coisa assim, enfim, podem ficar à vontade. Eu acho que o pessoal pode procurar mais informações lá no nosso site, né, no www.casadosespiritasak.com.br, e lá a gente tem os horários dos cursos online que estão acontecendo, os cursos que estão em andamento, a pessoa pode se inscrever online para participar. Tem alguns cursos que, como a Adriana falou, a gente não está oferecendo porque a gente espera para voltar à modalidade online, para a modalidade presencial, mas quem sabe a gente volte, a gente continua com alguns cursos online também, então a pessoa pode manifestar interesse, né, de alguma forma, e aí ajuda a gente também a formar as novas turmas. Tá aí, ó, o site dele está aqui embaixo, casadosespiritasak.com.br, anota aí, né, dá uma olhadinha lá, tem bastante curso, eu dei uma olhadinha, tem bastante curso bacana, né, bastante informação, acho que é bem bacana, tá bom? Tem alguns recadinhos aqui, ó, vamos colocar rapidinho, tem bastante gente mandando boa noite pra gente. Se tiver alguém aí da turma, pessoal que faça parte, que vocês conheçam, pode ficar à vontade para mandar um abraço, para mandar um oi, tá bom? Edson Montemor, boa noite, queridos amigos. Boa noite. Santa Maria Oliveira, boa noite a todos, um abraço, Santa, para você. Iracema Lima, mandando uma mensagem. Patrícia Crepaldi, boa noite, meus amigos, boa noite, meu amado. Boa noite, meu amor. Bom. Elizabeth Carvalho, boa noite a todos, abraço a Dilson. A Eva Lautenschläger, boa noite, Eva, um abraço para você, querida, tudo bem? Cidinha Araújo, boa noite. Neia Moraes, boa noite. Anselma Slevon, mandando uma mensagenzinha também. A Eva pergunta aqui, ó, vocês fazem, não é pergunta, na verdade, vocês fazem um importante trabalho social, parabéns. Tá bom? O Dirceu Bailgartner, boa noite, Dirceu, boa noite a todos. Cláudia Rosalém, boa noite. Virgília Kamal Genema, boa noite, Virgínia. Enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar, acho que iniciar numa introdução, né? O que é o espiritismo? A gente falou alguma coisa do que é a diferença de espiritismo e espiritualidade, né? Vamos falar um pouquinho nesse sentido. O que é o espiritismo? Vamos lá. Quer começar alguém? Senão, eles sabem que quando eu começo a falar, eu não paro, tá? Então... cara, não, mas a gente pode falar. Vamos no bate-papo. Cada um fala um pouquinho, acho que é. Então, vamos lá, gente. Então, o espiritismo, ele é mais uma filosofia de vida, né? A gente costuma falar que é uma filosofia de base científica com consequências ético-morais. Tem várias definições do que é o espiritismo, e muitas pessoas definem, tomam o espiritismo como se fosse uma religião. E por que acontece isso, né? Então, existe uma doutrina, né, que nos foi codificada por Allan Kardec, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre ele, né? E essa doutrina, ela nos traz um tipo de uma releitura das máximas de Jesus Cristo, com uma visão um pouco diferente da que nós conhecíamos até então. Então, ela é um guia, né, para você entender o que é vida, o que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai quando a gente desencarna, né? A gente não costuma usar o termo morrer,
porque no espiritismo a morte não existe, existe o desencarne, o reencarne, a vida sempre continua. Então, é mais ou menos isso, né? É um guia para a gente, é um guia da vida, é uma doutrina que nos ensina sobre tudo. Por que as coisas são como são, por que algumas coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso tudo o Espiritismo explica. E aí existe uma diferença entre o Espiritismo e o espiritualismo, né? A gente está vivendo uma onda, eu percebo, né, uma onda de espiritualismo a partir não sei se é a partir do século, ou se é a partir dos anos 2020 que tem acontecido. As pessoas estão começando a precisar de uma espiritualidade. E muitas pessoas vêm para o espiritismo buscando algumas respostas que não são para questões que o espiritismo vai dar uma resposta que muitas vezes não é o que a pessoa está buscando, porque ela quer uma resposta final para um problema que ela está passando. E o espiritismo, muitas vezes, ele vai explicar o que está acontecendo por trás do problema, por que a pessoa está passando uma tribulação, né? Porque a pessoa, eu costumo falar o perrengue, né? Por que a pessoa está passando aquele perrengue? E muitas vezes a resposta é dura, né? E então, o que seria o espiritualismo? Pura e simplesmente acreditar que não existe só matéria, simplesmente acreditar que existe vida após a morte. Então, existem muitas religiões que são espiritualistas. Hinduísmo, todas as religiões asiáticas, né, elas são espiritualistas, o candomblé, a umbanda, todas elas são espiritualistas. Elas acreditam na vida após a morte, algumas lidam com a questão da mediunidade, mas espiritismo é só é esse que foi codificado por Allan Kardec, que nos traz uma releitura das máximas de Jesus Cristo. Quer dizer, você é uma religião, né, igual a gente comentou até, são cristãs, né, acreditam em Jesus Cristo como uma pessoa extremamente importante, uma pessoa maravilhosa que esteve aí, né, talvez tenha uma leitura um pouquinho diferente, mas a base, com certeza, é muito parecida, né? O espiritismo é espiritualista também, porque todos os que acreditam em Deus, na vida após a morte, são doutrinas cristãs ou não cristãs, mas espiritualistas. O que diferencia, e que Allan Kardec criou esse termo espiritismo, é que são as questões trazidas na codificação por ele do que os espíritos passaram. Então, essa é a diferença do termo. Então, por exemplo, muitas vezes existe uma confusão em que, às vezes, a Umbanda ou o Candomblé são chamados de espíritas. Não, espírita é quem trabalha com a codificação, quem segue a codificação trazida por Allan Kardec. São religiões, são crenças extremamente respeitáveis, mas não são espíritas, são espiritualistas. Então, tem essa diferença que a gente acaba. Então, muitas vezes a gente recebe as perguntas, é doutrina kardecista, é espírita kardecista? Não, é espírita, porque é só espírita. Então, tem esses debates, assim. Bacana. Acho legal, importante, a gente até, eu esqueci de comentar, né, que hoje é dia da liberdade religiosa. Acho que é bem legal a gente estar conversando sobre um pouquinho disso nesta data, né? Eu achei que encaixou, não foi coincidência, nada é coincidência, mas foi, né, aconteceu de ser exatamente nessa data. Achei muito legal isso também. Né, vocês comentaram um pouquinho do Allan Kardec. Quem que é Allan Kardec? Da onde ele é, onde ele nasceu, né, como que, conta um pouquinho aí dele pra gente. O Allan Kardec, ele era um pedagogo e cientista. Depois Adriano ou Adilson Matheus fala a data que ele nasceu, que eu não lembro, tá? Eu olho mais para outras coisas. De outubro de 1804. Tá, 1800 de 1800, né? Ele sabe na ponta da língua.
E ele foi o responsável, como ele era cientista, né? Ele era da Academia de Ciências de Paris, né? De Paris ou de Lyon? De Paris. De Paris, né? É Ele francês. nasceu em Lyon, isso, da França. Ele é de Lyon, mas ele pertencia à Academia de Ciências de Paris. Começaram a acontecer, a gente sabe, a gente não explica o porquê, mas a gente sabe por que tudo foi planejado, né, pelo plano espiritual. Começaram a acontecer fenômenos físicos mediúnicos no mundo inteiro. Quem já ouviu falar das irmãs Fox, né? Então, aconteceram fenômenos físicos, daí a gente explica o que são fenômenos físicos, tá? Que aí é uma história mais longa. E começou a acontecer na Europa toda também. As pessoas começaram a perceber que eles tocavam nas mesas, nos salões, né, de festas, e elas começaram a se mover sozinhas. E Allan Kardec, por ser cientista, ele já estudava o magnetismo animal, né? Foi super cético, né? E falou assim, não, que isso daí é alguma coisa explicável pela física, né? Vocês estão colocando a mão na mesa, vocês estão passando algum tipo de energia para a mesa, ela está levitando, não está levitando sozinha. E aí ele foi convidado, né, por outros colegas cientistas a estudar esse fenômeno seriamente, e por ser cientista, ele desenvolveu um método no qual ele foi passando, foi entrando em contato com vários médiums, né, da Europa toda, e tentando entender o que era esse fenômeno que estava acontecendo. E ele percebeu que existia uma inteligência por trás desse fenômeno, porque ele fazia perguntas para as mesas, e as mesas respondiam. Começou a acontecer vários oportunistas, né, tentando imitar o fenômeno, e aí ele passou um ano, né, estudando. Ele já demorou um ano para se convencer de que realmente aquele fenômeno era verdadeiro, né? Mas aí ele criou um método em que ele fazia o seguinte: ele fazia uma mesma pergunta para vários médiums que não se conheciam preferencialmente, e quando ele obtinha a mesma resposta, no método dele, ele percebia, opa, tá todo mundo respondendo a mesma coisa. Uma senhora de 60 anos que não tem estudo, uma menininha de 9 anos, um senhor bem estudado. Como que essas três pessoas que não se conhecem estão dando a mesma resposta quando eu faço a mesma pergunta? Então, daí ele tirou a conclusão de que essas respostas vinham do plano espiritual. Então, tinha que ter uma fonte em comum para que essa resposta chegasse na mão dele. Então, muitas pessoas acham que Allan Kardec era médium, que ele recebeu a doutrina espírita, né? Escreveu sozinho. Não, isso foi um método que ele criou. Ele não escreveu a doutrina espírita, ele codificou, ele compilou, né? Ele reuniu 900 e tantas perguntas para formar o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né? Que é um catálogo de perguntas e respostas, que eu acho que todo mundo tem que ler, independente da crença, né? Eu acho que eu me convenci, né, do Espiritismo a partir do momento em que eu li o Livro dos Espíritos, eu passei a entender muitas coisas. Então, o Allan Kardec, ele o grande legado, né, que ele deixou para nós é a doutrina espírita. Depois ele escreveu outros livros, né, que fazem parte do que a gente chama da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns. Então, a gente tem esses 3 livros principais, tem outros também, tá? Tem também o Céu e o Inferno, que resolve outras questões, tem o que é o Espiritismo e tem a Gênesis. Mas esses 3 livros principais, eles resolvem o Livro dos Espíritos, as questões filosóficas, o Evangelho segundo o Espiritismo, a questão mais moral, então o estudo mesmo das máximas de Jesus Cristo, e o Livro dos Médiuns, que é o que a gente gosta mais, né, porque é com isso que a gente trabalha, mais a questão física, biológica, científica do Espiritismo. Então, Allan Kardec foi essa pessoa, mas eu tenho certeza que o Adilson fala muito mais que eu, o Matheus também, e a Adriana também. Vamos fazer um bate-papo, né? O que vocês... Matheus, Adilson, quer comentar alguma coisinha, completar aí a historinha da Carol? Allan Kardec é um pseudônimo
que o nome dele mesmo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec quando ele passou, na publicação do Livro dos Espíritos, ele assinou com esse pseudônimo, que, segundo os espíritos o informaram, foi uma encarnação dele quando druida. Ele foi um celta, um druida, que tinha esse nome. Então, ele adotou, por quê? Porque o Hippolyte Léon Denisard Rivail era um pedagogo, um cientista extremamente conhecido, que, inclusive, escreveu muitas obras sobre aritmética, sobre pedagogia, sobre a parte de ciências. Ele estudou no Instituto Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, e Pestalozzi foi um educador e um pedagogo que fez uma transformação muito grande na parte do ensino. E Rivail, ele trouxe para a França, quando ele saiu de Verdun, com mais ou menos 20 anos, ele trouxe toda uma forma de ensino, e publicou vários livros, que trouxe, inclusive, na época, o estudo da educação nacional da França se baseou no que ele trouxe. Então, quando ele chegou nesse ponto de começar a estudar e trabalhar na codificação dessas informações trazidas pelos espíritos, ele achou que ele devia separar quem era Rivail, o pedagogo que fez parte da academia, porque quando ele convidou muitos dos cientistas da academia da qual ele fazia parte, muitos viraram as costas para ele. E isso é um acontecimento de grande parte dos primeiros espíritas. Quando se declaravam espíritas, mesmo sendo cientistas, existia uma resistência muito grande, principalmente pelo período em que se vivia, porque tinha se acabado de sair da Idade Média, teve a Revolução Francesa. Então, era justamente, a ciência queria o oposto do que antes existia, que é a igreja que determinava todas as normas. Então, foi de um oposto ao outro. E Kardec entrou nesse meio para tentar fazer o contraponto. Corajoso. Não, mas bacana. Quer falar alguma coisa, Dilson? Tá mudo o seu áudio. Pode falar. Pode falar? Então, e o interessante é que ele vem de a família dele, né, uma família católica. Então, ele teve toda uma resistência, até que, por insistência dos amigos, ele foi investigar essas mesas girantes, e, como a Carol mesmo disse, né, ele percebeu que havia um fenômeno inteligente ali. Então, ele falou assim, se esse fenômeno é inteligente, porque existe, então, uma causa inteligente. Então, nessa investigação, ele descobriu que era um espírito, né? Ele se identificou como sendo um espírito, e aí Kardec criou esse neologismo de espírita, e espiritista e espiritismo para quem segue a doutrina, para diferenciar das outras doutrinas espiritualistas. Mas, como a gente já até comentou, há muita essa confusão, né? Mas o interessante é isso, assim, que ele vem da religião católica, e, de repente, trouxe essa doutrina para a gente maravilhosa que nos ajuda muito a compreender o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Essa existência da vida, que a gente já viveu vidas passadas, estamos nessa atual, vamos viver outras vidas, que essa vida nossa é o nosso melhor momento, né? Porque a gente vai ter uma evolução, então a gente está progredindo, a gente está aí no nosso melhor momento, que a gente consiga melhorar para numa próxima a gente estar melhor ainda, né? Uhum. Então, também tem essa particularidade dele aí. Boa. Eu não sei se eu estou certo, faz um tempinho, conversando com amigos sobre, né, religião, esse tipo de coisa, eu cheguei numa conclusão, né, que eu acho que talvez se encaixa aí nisso que a Dilson está falando, né? A gente fala que a gente tem um espírito, né? A gente está aqui na Terra, mas, bom, então, pelo visto, é isso. A gente é um espírito, que a gente tem este corpo agora. Só que a gente, antes desse corpo, a gente era um espírito e depois a gente vai continuar sendo o mesmo espírito. Só que nesse momento, nesta Terra, nesse momento, né? Aquele espírito que está
que tem há muito tempo, está neste corpo. É isso mesmo, né? Exato. Interessante. A gente costuma falar assim, você não é Renato, você está Renato, né? E uma coisa muito, eu acho que a gente pode puxar um gancho, né? As pessoas têm muita curiosidade em saber quem eu fui na vida passada. Será que eu fui uma rainha? Será que eu fui uma princesa? Não, cara, você foi você, sabe? Quantas rainhas existiram? Quantos príncipes existiram, né? E tem gente que cai nessa cilada, né? Do ego, do orgulho, de pensar que foi muito importante. E não, cara, a gente foi pessoas comuns, né? Nós fomos nós. Você quer saber quem você era na vida passada? Vigia teus pensamentos, né? Então, todas as más inclinações que a gente tem hoje, no passado foram muito piores, porque a tendência é sempre melhorar, a tendência é sempre a gente evoluir moralmente, né? Então, boa coisa, a gente só fala, boa coisa a gente não foi, né? Para a gente estar aqui nesse planeta que não é um dos melhores planetas para se viver, né? Nós somos, a gente está, se a gente olhar na escala espírita, né, que a gente diz a escala de evolução moral, nós somos um planeta médio. Nós não somos mais um planeta primitivo, né? Mas a gente também não é um planeta feliz. A gente é um planeta médio. A gente está passando aí as pessoas têm ouvido falar, eu acho, né, que nós estamos passando por uma transição, né? Que a gente está se tornando um planeta de regeneração. O que isso quer dizer? Tem pessoas um pouco melhores se encarnando aqui, né? E a gente está aqui ainda, a gente está acompanhando elas. Mas nós fomos diferentes, né? Nas encarnações passadas, fomos piores do que nós somos hoje, e nós seremos melhores amanhã em um novo corpo. Mas nós somos nós ainda, né? A essência é a mesma, você só está aprendendo mais, é mais ou menos isso. Sim, com certeza. E o nosso espírito também não está dentro do nosso corpo, né? Muitas pessoas acham que tem essa ideia de que o espírito entrou dentro do corpo de tal pessoa. Não, cara, nem o teu próprio espírito não está dentro do teu corpo, né? O seu espírito irradia ao redor do seu corpo físico. Então, essas ideias que o espiritismo vem explicar para a gente, né? Que são ideias que às vezes vêm de outras religiões, às vezes é só por não ter uma resposta, as pessoas acabam inventando ou achando que é dessa forma, né? Mas é isso aí, você está, Renato. Alguém quer falar mais um pouquinho, que eu já vou mudar um pouquinho de assunto, né? Vou pegar um gancho aí da Carol, né? Que ela falou que a gente está passando por uma transformação muito grande na Terra, né? E o Covid tem a ver com isso? Como é que é essa história, né? Que a gente falou de falar um pouquinho do Covid também, da visão de vocês com relação a isso. Faz parte dessa mudança? O que é? Sim, faz parte. Na verdade, assim, dentro do Livro dos Espíritos, que é de onde saíram todos os outros 4 do chamado Pentateuco Espírita, que a Carol já mencionou, né? O Livro dos Espíritos é a base de tudo, e depois foram se aprofundando outras informações nos outros livros. E tem uma parte que é das leis morais. O que são as leis morais? São as leis de Deus. E uma delas, são várias leis, né? Uma delas é a lei da destruição. Então, quer dizer que vai acabar tudo? Não. Destruição a gente tem que entender como transformação. Então, o planeta, desde que foi criado, vem sofrendo, ao longo dos milênios, várias transformações. Né? Lá atrás, nós tivemos os primeiros seres unicelulares, depois a coisa foi transformando, a Terra foi esfriando, a coisa foi caminhando, depois desenvolveram-se os animais, aí chegou lá na frente, os seres humanos vieram muito, muito depois de tudo. E quer dizer, já houve dinossauros aqui e foram extintos. Então, essas mudanças, elas acontecem de tempos em tempos. Para quê? Para justamente impulsionar o progresso. Então, quando a gente vê uma situação como nós tivemos no início do século XX, a gripe espanhola, antes dela, outras doenças pandêmicas.
E o que é isso? Fazem parte dessa transformação. Se nós estamos nessa transição para um mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal, que hoje a gente está, como a Carol disse, num mundo, né, é o segundo da escala. Primitivo, provas, expiações, nós estamos no segundo. Então, tudo que a gente passa aqui de sofrimento, de dor, são oportunidades de crescimento. E quando... então, aí pode se perguntar, mas Deus Deus não é justo? Deus castiga? De jeito nenhum. Deus é amor, é misericórdia, é perdão, é tudo. Mas Ele nos dá diariamente oportunidades de nos transformar, de nos melhorar, de buscar dentro de nós a nossa essência divina. Só que, quando nós não fazemos isso nas oportunidades diárias, vem situações como essa, que é para dar um despertar, dar um chacoalhão, para a gente olhar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Qual é a nossa prioridade? Depois que eu me for, o que vai ser? Então, são situações que fazem parte dessa transformação e que faz parte do nascer e renascer de todos nós, né? Isso desperta a sensibilidade, desperta a empatia, desperta a ação mundial, universal, por causa dessas circunstâncias. E a ciência caminha, né? Eu acho que, não sei, o Matheus está quietinho aí, se você quiser comentar alguma coisa além, Matheus. Vamos lá, Matheus. Eu gostaria de comentar em relação ao que a Carol falou, ao que a Adri também está falando, alguns pontos da codificação, né, relacionados à filosofia, à ciência, que vai nos ajudar a abordar melhor isso, né? Porque se a gente olhar para o Livro dos Espíritos, como a Adri falou, ele é a base, né? Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver algo muito belo, que nós, na atualidade, nós temos dificuldade, a dificuldade que temos é reconhecer o esforço daqueles que vieram antes de nós e que assentaram a base para que nós pudéssemos caminhar. Isso se dá em todas as áreas sociais, na área da educação, na área da medicina, e nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, porque a base do Livro dos Espíritos é o diálogo socrático, pergunta e resposta. E olha que interessante, nas universidades, nas escolas, tudo que nós vamos fazer para buscar a educação, nós passamos por esse diálogo, por essa prova, pergunta e resposta. Por que eu digo isso? Porque através da pergunta, nós alcançamos a resposta clara, né? Dali nós vamos falar que o Livro dos Espíritos é ali uma base filosófica, onde Allan Kardec tem um diálogo com os espíritos. E nesse diálogo, os espíritos trazem respostas objetivas, né? É aquela frase do mestre onde ele diz que a verdade nos liberta. Aquele que busca o conhecimento, aquele que busca angariar inteligência, compreensão, entendimento, passa a se libertar da sua ignorância. O Espiritismo vem trazer justamente isso. Nós vamos ver também, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma extensão desse diálogo, como a Carol disse, a parte moral, onde Allan Kardec tem um diálogo com os espíritos, porém, conversando sobre a moral do Cristo, né? E o que eu acho interessante é que Allan Kardec vai dizer, na primeira página, cujo item é o objetivo desta obra, esta é a bandeira aonde todos os cultos e as raças podem se reencontrar. Porque ao longo do tempo foram discutidos os milagres, foram discutidos o sobrenatural do Cristo, mas não foi discutido a sua moral. E é onde nós devemos nos deter. Porque é justamente a moral, a educação e a ética que vai transformar o ser humano. Nós vamos ver a beleza da inteligência do codificador na Gênese, porque no livro A Gênese, ele vai falar um pouco da ciência, né? Então ele vai abordar a geologia, falando do esboço geológico da Terra. Ele vai falar um pouco da física, falando da gravidade, que harmoniza o universo, harmoniza os planetas. Como um professor, ele nos pega pela mão, junto da ciência, ele vai nos levando numa caminhada e nós chegamos na religião, né? Que é o grande objetivo de religar o homem a Deus. Por isso a ciência, porque o Espiritismo fala sobre filosofia, fala sobre física, fala sobre biologia, a religião que religa o homem a Deus,
e a filosofia, que tem o grande objetivo de instruir o pensamento humano com a verdade, que liberta o ser humano, né, de todas as suas ignorâncias, dos seus males, das suas imperfeições. E para finalizar a minha fala, só para a gente poder degustar, né, dessa resposta que os Espíritos nos trazem, eu gostaria de ler um parágrafo muito rápido do Livro dos Espíritos, uma resposta que está na questão 737, para nós vermos a precisão, a objetividade dos Espíritos. Por quê? Porque por pensamentos abstratos, ou por conceitos criados na nossa mente, por não ser verdadeiros, nós nos perdemos muitas vezes. Agora, quando nós temos um caminho reto e claro, nós temos como se fosse uma luz a iluminar o nosso caminho. Então, em relação ao que a Adri estava falando, Allan Kardec pergunta com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores, né? Qual o objetivo de Deus com isso? E os Espíritos, de maneira objetiva, eles respondem: para fazê-los avançar mais depressa, né? E eles continuam: não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? E aqui nós vemos que a destruição da natureza faz com que a natureza se regenere, né? Nós vemos que os espíritos falam aqui que essa destruição, através da reencarnação, faz com que os espíritos evoluam. E eles vão finalizando: que adquirem a cada existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. E eles continuam: o emprego, todos os dias, uma vez que Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, é que o homem não os aproveita desse conhecimento e precisa ser dobrado no seu orgulho, a fim de que continue a progredir, né? Então, olha a objetividade dos espíritos. Tudo bem, nós não temos a humildade através de caminhar pelo conhecimento, então nós temos aí naturalmente, como a Carol disse, as leis da natureza, né, que vem através dos flagelos, vamos dizer assim, reconstrutores, que destroem, mas a própria natureza se reconstrói, a fim de chamar o homem a despertar. E essa pandemia que coloca todo mundo em casa tem uma mensagem indireta, porque muitas vezes o que mais precisamos está dentro da nossa própria casa. Que perfeito. Deixa eu puxar um gancho, olha só. É difícil a gente pensar, né, Mateus, que em Deus como uma coisa de amor quando a gente acha que é Deus que destrói. Mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que a Kardec faz na mesa mediúnica e os Espíritos respondem, ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é um senhor velho, barbudo, sentado lá em cima, cheio de anjinho, tocando harpa do lado dele, e matando as pessoas e jogando vírus, né? E fazendo. Deus não é uma pessoa. Então, a gente precisa se livrar desse pensamento de que Deus tem sentimentos, né? Desde criança a gente ouve: Deus castiga, olha, Deus vai ficar triste, Deus não gosta, Deus está vendo. Não, gente, né? Existem as leis naturais para tomar conta das coisas. Ele não precisa ficar cuidando da tua vida, né? E você saiu com o pé descalço e tomou chuva, toma resfriado. Não é assim que acontece, né? Isso é a natureza agindo. E trazendo essa questão da pandemia, né? O que ela vem trazer para a gente? Antigamente, a ciência demorava um certo tempo para fazer as vacinas, né? Como a gente conhece pela história. E olha o tempo recorde com que foi feita e desenvolvida essa vacina, né? Quem que fez isso? Foram os cientistas, né? Técnicos, até que a nossa tecnologia. Então, de repente, um aparente mal, que é essa doença que ela é mesmo, né? Ela está causando bastante mal para a gente, mas ela está nos trazendo uma aceleração nessa questão do desenvolvimento, né? A medicina, quanto que ela progrediu, né? Quanto que ela evoluiu pesquisando para chegar a essa vacina em pouco tempo. E são os cientistas que estão falando que ela é eficiente, que ela é capaz e que ela vai nos ajudar, né? Pode ser que ela não cure 100%, mas, de repente, diminuindo a gravidade da doença já nos ajuda muito, né? Mas a gente tem que estar bem atento a isso. São os cientistas que estão dizendo para nós que ela é eficiente e que vai nos ajudar, né? E em pouco tempo. Então, a gente precisa sair desse nosso
mundinho pequeno aqui, né, só dentro do umbigo, e vendo o sol aqui e agora, e a gente vê o quanto que a gente evolui. Por exemplo, né, mais na lei da destruição, que na realidade é uma lei da transformação. A gente sabe que nos países que são... existem muitos terremotos, por exemplo, como o Japão. A engenharia deles lá é totalmente diferente da nossa aqui, porque eles tiveram que fazer grandes pesquisas para poder saber como construir um edifício que pudesse suportar os tremores, né? Então, através de uma aparente desgraça, de uma aparente desgraça, encontrou-se uma solução. Então, quer dizer, houve novamente o progresso. Então, a gente percebe que sempre atrás de uma desgraça existe uma evolução, né? Então, é isso que a gente quer deixar para as pessoas, né? Não ficar só vendo essa tristeza que está aí, mas também toda a movimentação humana, as pessoas cuidando uma da outra, né? E o respeito de se usar a máscara, que é as orientações que os cientistas nos trazem, né? Então, essa questão da higiene, mais um passo à frente a gente está dando, né? Então, vejam só, de repente, no meio desse caos todo, se a gente conseguir ter um olhar um pouquinho de longe, de fora disso, a gente vai ver o quanto a beleza de Deus está presente e nos fazendo, e agindo através de nós, né? Esse socorro que as pessoas fazem, essa confraternização, né? A próprias lives que surgiram agora, né? Por a gente não poder estar mais presente, a gente começou a fazer as lives e a gente aprendeu assim, fazendo, né? Existia antes? Existia, mas agora a gente está usando ela com maior frequência. Então, olha que interessante, né? A desgraça aí não é bem assim, ela existe, mas ela vem para nos ajudar a evoluir. Com certeza, a gente vê, né? A gente está passando por isso, mas a gente não sabe o que vem, né? Para o próximo ano, para os próximos anos. Né? E eu vejo, né, disso aí que você está falando, Adilson, eu também vejo muita mudança, que a gente estava todo mundo correndo muito, desesperado muito, não curtindo as coisas pequenas da vida, não curtindo a casa, né? Querendo ficar na fazer. Tarana. Hoje, por uma obrigação, mas a gente percebe que é bom a gente ficar em casa, a gente ficar quieto, a gente dar uma acalmada, a gente ter um contato maior com as pessoas próximas a gente, porque às vezes você mora na casa com alguém e você não tem contato com a pessoa, porque você está ali na rua trabalhando o tempo inteiro, né? E que você mora com a pessoa. Agora você é obrigado, você está ali um pouco mais com a pessoa, essa parte do ajudar, né? Realmente, a gente põe a máscara, eu não ponho por mim, porque teoricamente eu sou bem, sou jovem, não sou tão jovem assim, mas assim, não vou ter problema sério se eu pegar o vírus. Mas o meu pai vai, minha mãe vai, algum parente, alguma pessoa que eu possa ter contato que tenha uma idade mais avançada, que tenha um problema, vai. Então eu tenho que me proteger por essas pessoas, né? Então a gente está aprendendo a cuidar do outro, né? Eu acho que tem muita coisa bacana realmente. Lógico que é sofrido, não é fácil, né? Mas o que é fácil, o que vem fácil vai fácil também, né? Então é importante todo esse sentimento para a gente dar valor nas outras coisas, né? Não sei se, enfim. Não, é bem interessante isso. É muito bem colocado isso, Renato, porque quando nós perdemos alguém próximo, seja aí pela pandemia, ou seja por qualquer outra forma, especialmente quando são aqueles que a gente entende como morte prematura, foi tão cedo, foi tão moço, foi criança, né? Isso traz uma dor, traz um sofrimento, é difícil de lidar, e a gente tem realmente que né, pôr para fora, sentir essa dor, essa tristeza. O que a gente não pode é sentir a revolta, né? Que isso, inclusive, prejudica aquele que está aí, que se foi. Mas ele se foi como? No plano físico, porque ele continua vivo numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? E quando a gente
faz as preces, a gente lembra das pessoas queridas que já partiram, eles recebem todo esse amor. Assim como se nós estivermos num momento de revolta, de ódio contra Deus, eles também vão receber isso. E não vai fazer bem. Por isso, quando a gente perde alguém querido, é importante a gente pensar bem para ele, desejar o bem, que ele esteja bem, que a pessoa... Porque nós vamos nos encontrar num outro momento. Né? E então, assim, a dor, ela deve ser sim vivida, mas a gente tem que procurar trabalhar isso pensando, né, no bem-estar daquele que se foi, porque a vida dele está continuando, ele precisa ter o nosso apoio, o nosso sentimento, para que ele se adapte novamente a essa vida espiritual, né, em cada encarnação. Então, assim, a pessoa que se foi, ela cumpriu o seu papel aqui. Quando ela se vai nova, por que que ela foi nova? Porque o que ela precisava trazer, o que ela precisava fazer, ela fez. Ou isso é uma forma de despertar o amor, despertar a consciência da espiritualidade de Deus, daqueles que ficaram. Ela já cumpriu a sua missão. Ela precisava de um tempo só a mais para completar alguma tarefa dela, e aí ela pôde partir. Então, a gente tem essa questão da dor e do sofrimento, mas tem culturas que celebram isso, porque a pessoa estará mais feliz e melhor. Então, é isso que a gente precisa aprender a trabalhar dentro de nós, essa compreensão de que aquele não se foi. Lógico, dá saudade, dá tristeza, isso é natural, e não é porque a gente é espírito que a gente não vai sentir. A gente entende isso, mas a gente sofre do mesmo jeito. Mas essa questão é importante da gente pensar. E o interessante... Pode falar, né? O interessante é que, assim, nessa situação, a gente tem perdas, a gente vê pessoas que a gente considera boas desencarnando, assim como as pessoas más. E aí, assim, a pergunta, é justo uma pessoa boa desencarnar nessa situação? Ou, poxa, aquela pessoa tão boa desencarnou, aquela pessoa que não é tão boa assim, ela continua viva, né? Como que essa questão, é justo isto, né? E os espíritos nos trazem o seguinte, né? A doutrina nos traz o seguinte, como a gente, né, já teve vidas passadas e nós estamos na nossa melhor versão, o que acontece? Essa pessoa que hoje nós consideramos ela bem, ela foi conquista dela, então ela foi conquistando, foi se harmonizando e foi se tornando uma pessoa boa. Mas no passado remoto, ela pode ter feito alguma desarmonia, algum desequilíbrio, e aquilo ficou gravado nela espírito, né? Enquanto espírito imortal, ficou aquilo dentro dela. E à medida que ela vai evoluindo, ela vai querer resolver essa situação. Então, de repente, ela, dentro do programa de reencarnação dela, ela quer passar por essa situação de dificuldade. Vamos colocar aqui agora a questão da pandemia, né, do Covid, para resgatar algo dela lá do passado, para ela se limpar. Então, não é um castigo de Deus, é dentro do plano dela de reencarnação para se harmonizar e ter, né, o nosso ponto, que será o estado crístico, é se limpar. Então, é mais uma oportunidade que essa pessoa está tendo para se harmonizar. Então, você veja, aquela pessoa é boa, e passando por esse sofrimento que ela escolheu, ela vai estar o quê? Cada vez mais se harmonizando. Então, nada é injusto. Tudo tem uma causa. E, de repente, aquela pessoa que é má e que não desencarnou, ela precisa ficar mais tempo aqui para poder tentar melhorar um pouquinho mais. Ou então, é teimosia, né? Vai precisar passar pelo sofrimento. Né? Desencarne é bênção, né, Adilson? Quando ele não é forçado, né? Quando uma pessoa não tira a própria vida antes, né, do tempo, a gente tem aí várias experiências de quase morte, e é unânime. As pessoas, quando estão clinicamente mortas, né, elas têm uma experiência, o corpo físico
vem ao falecimento, né, morre, e a mente continua ativa, né, o espírito, a consciência continua ativa, a pessoa vai, ela não quer voltar, não, né, porque é muito bom lá. Se a pessoa está em paz, né, o que acontece quando a gente desencarna? Quando nós estamos encarnados, nós somos pessoas do mundo. Quando nós estamos desencarnados, nós somos espíritos em uma psicosfera. Quem já viu, né, o nosso lar, né, o que é o nosso lar? É uma colônia espiritual, é uma psicosfera, a pessoa está lá. É tudo de bom lá. Então, se a pessoa está feliz, né, vamos dizer assim, se a pessoa está com a paz, com a mente em paz, com o espírito em paz, ela vai ser atraída para um ambiente bom, porque ela já está inserida numa psicosfera boa, né? Quando ela não está, aí é outra história, né? Mas quando a pessoa está aqui em sofrimento, doente, né, precisando desencarnar, e a gente fica desejando que essa pessoa fique aqui porque a gente precisa dela, porque a gente não quer sentir saudade dela, eu enxergo até como um sentimento egoísta, porque uma vez que a pessoa se livra daquele envoltório que a gente chama do corpo físico, às vezes a gente se refere a ele como envoltório, né? É uma roupa que a gente está vestindo agora, é uma roupa que está defectiva, está trazendo sofrimento para o espírito que está irradiando em volta daquele corpo físico. É um sentimento egoísta querer que a pessoa fique ali para você não sentir falta dela. Ela vai se libertar, desde que, mais uma vez, desde que não seja forçado, né? Você não pode nunca forçar o desencarne, ele tem que acontecer naturalmente segundo o planejamento espiritual. Então, a gente ainda tem muita dificuldade, né, de lidar com isso, de entender que esse é um processo natural. Eu vejo esses documentários, né, da televisão, e as pessoas... Tem algumas crianças que têm lembranças de vidas passadas, né? E aí os pais vão com ela e fazem uma jornada e descobrem que, nossa, realmente existiu uma pessoa com esse nome e ela desencarnou dessa forma. Nossa, meu filho é um caso de reencarnação. Eu falo, você, seu filho, teu pai, tua mãe, todo mundo é. E é uma realidade, né, que é muito difícil a pessoa acreditar dependendo do berço em que ela nasceu, né? Porque crença é complicado, a gente é levado a acreditar em tudo que a gente acredita hoje, né? Alguém ensinou isso pra gente, alguém colocou na nossa cabeça que as coisas são assim ou não são assim. E se libertar disso é muito complicado. Então, a questão da morte para nós ainda é bem complicado. Como a Adri falou, até para o espírita, a gente fica triste. O que a gente não faz é se desesperar, porque a gente sabe, a gente tem certeza de que a consciência é uma lei natural. Lembra de Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente levou quantos milhões de anos para evoluir, né, lá das primeiras células, né, como a Adriana falou. Adriana, eu estava com esse discurso na cabeça a semana inteira, eu acho que a gente está coordenado aqui, porque eu falei, eu tenho que falar do resfriamento da Terra e fazer essa analogia, porque é muito boa. Aí a Adriana foi lá e falou exatamente do jeito que eu estava pensando em falar. Olha só como as coisas são, né? Isso e não foi combinado. Não foi combinado. Eu nem cheguei a falar para ela que eu queria tocar nesse ponto, né? Então, a gente demorou aí milhões de anos para evoluir, né? Para sermos animais com inteligência, depois animais com inteligência e consciência, para morrer e a consciência acabar, do nada, puf, assim, não vai para lugar nenhum. Isso não é natural, isso não soa natural. Então, para nós é uma certeza por uma questão lógica, né? A gente costuma falar que o espiritismo ele é a fé raciocinada, então não tem como existir a consciência e depois ela não existir mais. Então, como que a gente faz para entender tudo isso? É estudando, né? É entendendo, por exemplo, que o cérebro não é produtor do pensamento. Quem produz o pensamento é o espírito. Então, quem está pensando dentro de você aí é o seu espírito, não é o teu cérebro. Então, o cérebro ele é só televisão, né? Ele faz a ponte entre o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Então, quando a gente chega nesse conhecimento, vem essas certezas, porque elas são lógicas, né? Existe vida após a morte. Então, a morte não existe, né? E aí a gente fica mais conformado com essa questão.
Com certeza. E não é possível que acabe, né? Sem dúvida. Não tem como. Tem bastante gente participando, eu vou pôr aqui os comentários, tá? Tem bastante comentário. Aí a gente vai comentando, vai conversando sobre o que o pessoal está comentando. Não sei se vocês, né, tem mais alguma coisinha aí para finalizar esse assunto, né? Sempre tem, né? Se a gente ficar aqui, mas, né, vou seguir aqui, tá bom? A Virgínia Kamal pôs aqui, ó, espiritismo é minha religião, minha filosofia é onde me encontrei. William Moratti, boa noite. Cleusa Curila, boa noite a todos. A Eva Lautenschläger pôs aqui, ó. Minha família é toda luterana, mas eu me encontrei no kardecismo. Luciana Sartori Santos, parabéns por abordar este tema tão maravilhoso e consolador. Sem dúvida, né? Ela completa aqui, ó, que os olhos veem é muito pouco perante a grandeza do nosso universo. E a espiritualidade nos traz esta confiança. O Toninho Passafaro, um abraço, Toninho, pergunta aí se o Dani, que é o marido da Carol, tá lavando louça, né? Porque a gente fez uma live, até convido aí todos, né? Sobre skate, que o Dani participou, o Toninho, né? Eles são skatistas aqui de Rio Claro há muito tempo, é uma live, quem gosta aí desse assunto, muito bacana aí também. Quer falar alguma coisa, Carol? Olha, o Dani não tá lavando louça, ele tá sentado no sofá assistindo alguma coisa que eu tô ouvindo daqui. Então, eu não estou ouvindo a torneira. Porque tem então tá bom. comentário dele aqui também. Daqui a pouco ele tá assistindo uma outra sala ali, mas a gente chega ali. Não ouço a torneira ligada, então não. Vamos lá. A Maristela Ferreira Antônio, um beijo para você, Maristela. Uma filosofia linda do kardecismo. Amor e caridade, muito respeito. Eu acho que religião é muito mais isso, né? Amor. É a gente ter amor e transmitir amor. Isso, para mim, é a religião acima de tudo. Não importa, a Eva, né? Pode falar. Perdão. Não importa qual é a nossa crença. O que importa, Deus é um só. Vários caminhos levam a Ele. Então, a gente precisa buscar aquilo que nos faz sentir bem, que nos conecte com Deus. Ou mesmo quem não tem crença em Deus, mas que procura fazer o bem, isso é o importante, né? Então, assim, é necessário respeito a todas as crenças e filosofias. O Divaldo fala, né, Dri? Eu respeito mais um ateu honesto do que um cristão hipócrita. Então, você pode ser ateu se você quiser, contanto que você não faça mal para ninguém, né? Contanto que você cuide das pessoas, é isso que importa. Não, exatamente, eu também acredito nisso aí. Vamos lá, a Eva pôs aqui, ó, a doutrina espírita composta pelos 3 pilares que a sustentam: ciência, filosofia e religião. Né? Muito legal. O Toninho coloca aqui, ó, me lembro da Adriana desde a infância, deve conhecer ele também, a Adriana. Um beijo, Toninho. É uma figura ele, né? Gente boníssima. Vamos lá, Andresa Nil Campos, boa noite. Esse aqui, eu não consigo pôr o nome dele, porque ele está assistindo na sala de vídeo, mas é o Mário Luiz Rubini, forte abraço, Mário. Ele coloca aqui, ó, luz e paz a todos que têm em Jesus Cristo o seu maior exemplo, né? É isso aí, uma pessoa de amor. A Eva coloca aqui, o que é o Espiritismo? Um livro interessante do Kardec, super indico. Né? A Carol, acho que foi a Carol comentou alguma coisa. A gente tem um estudo desse livro na casa. Bacana. Sim, uma vez por semana? Como é que é? Como é que é o estudo assim? Uma vez por semana. Está em andamento toda quinta-feira, né? Das 15 para as 8 às 9h15. Eu sempre erro o horário. E aí está em andamento. Eu não lembro se a inscrição está aberta lá no site. Tá aberta, né? Sim. E quem quiser pode participar. Só entrar lá no site que vai ter o horário certinho, todas as informações. E aí, uma vez por semana, tem um estudo, né, do livro para aprofundar um pouquinho mais. Toda quinta. Boa. Online. Pode falar. O curso é online, não é presencial. Legal.
Quer dizer, mais fácil aí, né? Dá para todo mundo participar. A Eva pôs aqui também, ó, me retratando, eu me encontrei no espiritismo e não no kardecismo. Talvez porque a gente comentou, né, que é, né, tá aí. Mas acho que é legal isso. Breté Fábio Augusto, sempre muito bom ouvir sobre o espiritismo. Mesmo em assuntos já conhecidos, estamos sempre aprendendo. Um abraço. O Toninho Passafaro pôs aqui, ó, uma pergunta. Premonição, né? Tem a ver com o espiritismo? Uma vez aconteceu uma coisa com minha família que parece que fomos avisados por alguém. Quem quer falar aí um pouquinho sobre Essa é uma pergunta interessante. Adilson, você não quer falar um pouquinho? Posso falar. Então, premonição, o que vem a ser isso, né? A pessoa que tem esse dom é o médium. Então, essa pessoa, ela já veio, quando ela reencarnou, ela já veio com essa sensibilidade de captar as vibrações, as influências dos espíritos. Então, provavelmente, essa pessoa que tem a premonição, o que vem a ser a premonição? É saber alguma coisa que vai acontecer no futuro. Né? Como ele mesmo falou aí, que foi um aviso para a família. Né? Então, assim, não estou dizendo que essa pessoa que teve a premonição, ela é médium, mas naquele momento ela estava médium, porque ela teve essa intuição, né? E tomara que tenha dado tudo certo para eles. Mas a premonição é isso, quem tem essa sensibilidade é o médium, de prever essas possibilidades futuras que podem acontecer. E tem a ver com o espiritismo, então. Sim, é um fenômeno muito... Mas não só. Não só. Porque a sensibilidade, a mediunidade, né, essas características, elas nascem conosco. E a mediunidade, ela existe desde que o mundo é mundo que surgiram os seres humanos. Então, isso não é uma prerrogativa ou faz parte só de quem é espírita. Existe a mediunidade na humanidade como um todo. E não é só aquele que é bom que é médium. O médium, ele nasce com essa característica física que vai se manifestar em algum momento da sua vida. Pode ser na infância, a gente vê muito, depois às vezes some, pode ser que permaneça, às vezes aparece na adolescência, por causa das transformações do organismo, e quando a gente está mais próximo mesmo, a partir daí, da nossa real essência, que nós trazemos de lá atrás, e às vezes na idade adulta. Então, a pessoa pode ser uma pessoa que é, assim, ignorante do amor, do bem, mas que tem essa capacidade, essa sensibilidade. Né? Todos nós temos sensibilidade em vários graus, mas a gente costuma falar que médium é aquele que tem a faculdade ostensiva. O que é que isso se manifesta fisicamente de uma forma mais presente. Mas isso não é prerrogativa do espiritismo, isso existe em qualquer situação. Pode ser chamado de outros nomes em outras crenças, mas não deixa de existir. Fantástico. Esse aqui foi o José Eduardo Franciscone. Boa noite, José, tudo jóia? Oi, Renato, sou espírita e frequento o Lion Denis. É alguma parte... acho que é o Leon Denis, né? Leon Denis. Ele é uma casa espírita. Tá. É uma casa espírita daqui. Bom. Né, o Espiritismo em Ação é um canal lá do YouTube que está assistindo a gente também. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Ele colocou aqui, ó, bate-papo muito interessante sobre os conceitos da doutrina espírita. Obrigado aí por acompanhar a gente. Santa Maria Oliveira falou aqui, ó, o Matheus estava quietinho, de repente, esclarecimento. Parabéns, realmente, ele ficou quietinho. A hora que falou, explicou um monte de coisa. Muito obrigado aí. Obrigado também, Santa Maria, pela mensagem. Elizabeth Carvalho, que aula, gratidão. A Rosilene Silva falando que tá, manda um beijo para você, Rosilene. Opa, calma aí que pulou. O Espiritismo em Ação pôs aqui, ó, tudo no universo concorre para a evolução, né? Aquilo que a gente falou, que a gente
tem que evoluir, tem que crescer, tem que... E é o que vocês falaram, eu acho que o mais importante é a gente ser cada dia melhor do que a gente foi ontem, né? A gente ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, né? Eu acho que é a melhor comparação aí. A Eva Lautenschlager pôs aqui, ó, sobre a pandemia, é uma transição planetária, a Terra está classificada num processo para o mundo de regeneração. Então, esses flagelos destruidores, como catástrofes ou pandemia, servem para mudanças. Kardec fala sobre as necessidades de mudança como se fosse uma purificação. Querem comentar? É isso mesmo? Tá perfeito, tá muito bem colocada, é isso mesmo. Boa, legal. A Espiritismo em Ação pôs aqui mesmo, ó, até mesmo quando parece que as circunstâncias são as mais adversas, existe aí o progresso, pois tudo na natureza faz parte de um progresso evolutivo. A Luciana Sartori põe aqui, a caridade é a base da nossa vida. A Eva pôs aqui, excelente live, Renato, parabéns a todos os convidados, muito bem explicado o assunto, também estou adorando, estou aprendendo um monte de coisa aqui, olha, muito obrigado. A Elizabeth Carvalho, gratidão pela disposição de vocês dividirem conhecimento, abraço fraternos, com certeza, eu também agradeço muito vocês estarem aqui na nossa live, esclarecendo aí muita coisa. Espiritismo em Ação. A vida do espírito é única, desde o momento que foi criado por Deus. Esse aqui é o César Borges. César Borges, um abração. Toda terça-feira... Abraço, César. Você conhece ele também? Ele é gente boníssima, né? Toda terça-feira eu estou fazendo uma live com o César Borges com política, né? Ou antes de ontem, na terça-feira, a gente entrevistou 4 vereadores daqui de Rio Claro, né? Foi uma live bem bacana, tá aí na internet, se alguém quiser assistir. Na terça-feira que vem, a gente vai estar falando com o secretário de Cultura daqui de Rio Claro. Então, o papo vai ser bem cultural, a gente vai falar dos projetos, das ideias, né? Então, eu convido a todos aí para participar da nossa live na terça-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui no Rio Claro Grupo também, tá bom? Já fica o convite aí. E um forte abraço, César. Depois aqui, ó, sou católico praticante, mas sempre admirei e admiro o trabalho de caridade das pessoas que as entidades espíritas fazem pelo próximo. São são muitas ações. Tá bom? O Espiritismo em Ação põe aqui também. O espírito passa por diversas experiências do corpo físico, que contribui para a sua evolução. Pirem, a vida natural do espírito é a vida espiritual. Porém, ele escreveu pirem, mas é porém. É porém. Vamos lá, então. Mas se quiser pirar também não tem problema. Deve ser. Porém, a vida natural do espírito é a vida espiritual. É isso aí. Boa noite a todos. Em Rio Claro, tem algum lugar que tem psicografia? Querem falar rapidinho sobre a psicografia, né? O que é isso? Porque às vezes tem pessoal que está assistindo aí e não sabe muito bem. Eu também até sei o que é, porque a gente vê em filme e tal, mas de repente alguma explicaçãozinha um pouquinho maior. E se tem aqui em Rio Claro algum lugar que tenha né? Que tenha psicografia? Adilson, você psicografa? De tempos em tempos, né? Mas mesmo é de psicofonia. Eu também. Eu acho que não sei, o que a gente poderia falar é o seguinte, que eu acho que é muito importante mesmo a gente pontuar. Algumas pessoas procuram o trabalho de psicografia procurando uma mensagem de alguém que desencarnou, um parente, né, geralmente recente, e porque algumas casas oferecem esse serviço. Chico Xavier fazia isso, né? Na nossa casa, existe o trabalho de psicografia, mas ele não é aberto ao público, né? Então, nós não oferecemos esse serviço de psicografia. O que acontece de psicografia na nossa casa? Nós temos, como a Adriana falou, os trabalhos mediúnicos. O que é isso? Eu não sei se tem outros trabalhos na casa, mas o que eu participo é um trabalho mediúnico de desobsessão. O que é isso? Nós temos médiums que são psicógrafos, né, que escrevem, eu já vou explicar o que é direitinho. Tem os médiuns psicofônicos e tem os médiuns de sustentação. Geralmente tem um coordenador, né, do grupo e tem os doutrinadores.
Quem tiver curiosidade, existe um filme muito legal para assistir, que é o filme dos Espíritos, né? É uma produção brasileira. Eles mostram bem o que é um trabalho mediúnico de desobsessão. Então, o nosso trabalho é de auxiliar o grupo que eu estou inserida, tá? Eu não sei como são os outros grupos mediúnicos da casa. O nosso trabalho é de auxiliar espíritos que estão em sofrimento. Então, a gente é um acolhimento para espíritos, né, pessoas desencarnadas, que estão ali para passar uma mensagem espontânea, ou eles são levados lá, porque eles estão em sofrimento, eles são levados no grupo mediúnico, para que eles sejam doutrinados. Então, o que é um médium que faz psicografia? Ele é uma pessoa que tem mediunidade, ou seja, ele é um meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, e ele nasce, né, com essa habilidade que o Adilson acabou de colocar aí, nasce com essa habilidade de ouvir, ou de uma parte do corpo dele, geralmente a mão, né, a pessoa que faz a psicografia, a mão dele é tomada, né, pelo espírito, e o espírito escreve pela mão do médium. Tem vários tipos de psicografia também, tá? Tem um médium que ele tem consciência daquilo que ele está escrevendo, tem o médium que é mecânico, ele não tem consciência daquilo que ele está escrevendo, tem o médium que é semi-mecânico, que é o mais comum, ele tem consciência do que ele está escrevendo, mas a mão escreve sozinha, então é uma mistura do consciente e do não consciente daquilo que ele está fazendo. E o psicofônico, né, que é a minha faculdade e a do Adilson, é a mesma coisa, só que a gente fala. Então, o espírito está sofrendo, ele precisa conversar com alguém, ele é meio que mandado pelo plano espiritual. Então, são espíritos que desencarnaram por acidente, que não estava programado, suicídios, geralmente, né? Então, a gente acolhe essas pessoas, eles praticamente usam a nossa voz para se comunicar com o doutrinador, que é uma pessoa que está lá, acordada, tudo normal, e ela conversa com esse espírito e elucida ele, né? Muitas vezes ele não percebeu que ele está desencarnado, ele vai receber um auxílio e vai ser encaminhado para onde ele tem que ir depois, né? Que cada caso é um caso. Assim como a vida de cada um é diferente, o desencarne, a morte também é diferente para cada um. Então, nós não temos esse trabalho ele é interno, né? Então, ele é feito com as pessoas, com os nossos médiums, os médiums que fizeram, de preferência, o curso do Centro de Educação e Orientação Mediúnica, que é o COEM, é um curso que a gente tem de 2 anos, para pessoas que querem entender a sua mediunidade, ou querem desenvolver a sua mediunidade. Casos assim como o do Toninho, por exemplo, né, são casos que as pessoas geralmente procuram COEM. Eu procurei o COEM porque eu também tenho, né, tive casos de premonição, tive casos de ver pessoas desencarnadas, e a gente sofre muito quando a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o COEM ajuda, né, para que você... primeiro você vai conhecer a doutrina, você passa 1 ano e meio conhecendo a doutrina, estudando os fenômenos mediúnicos, como que eles acontecem, e aí depois você vai para o trabalho prático, né, e você vai entender, cada um vai entender a sua mediunidade da sua forma, mas não é um trabalho que a gente oferece de forma aberta, é um trabalho interno nosso, por N motivos, né, então o grupo é preparado para esse tipo de trabalho, nosso grupo não está preparado para fazer esse trabalho com o público, né, ou direcionar mensagens para outras pessoas, né, eu não sei dos outros trabalhos, gente. Das casas espíritas aqui de Rio Claro, que são vinculadas à USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro, nenhuma das casas faz trabalho aberto que eu conheça de psicografia. Eu não sei se alguma casa espiritualista, que também estude Kardec, venha fazer. Eu desconheço. E essa é uma questão, assim, que muitas pessoas procuram para ter notícias, né, das pessoas queridas que se foram. Mas eu me lembro que num dos seminários,
num dos seminários que nós tivemos aqui, o SEMEAR, que é o Seminário Espírita Anual, esteve aqui um psicógrafo de Minas Gerais, o Júlio, e ele, como a gente sempre fala nos estudos, e que ele, antes da psicografia, ele esclareceu muito bem, Chico Xavier sempre falava, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Então, não necessariamente aquele espírito, que é o seu ente querido que partiu, vai ter condições de se comunicar. Então, muitas vezes, né, existe essa vontade, esse desejo nosso de ter notícias dessa pessoa que se foi. Mas não acontece porque a gente deseja. Às vezes o espírito não pode se comunicar, não tem condições, não é permitido pela espiritualidade num determinado momento. E às vezes esse contato que a gente tem com essa pessoa pode acontecer de outras formas, por meio do sonho, por meio de uma intuição, por meio de alguém que fale, olha, eu sonhei, ou eu lembrei da fulano e senti isso e isso. Então, o contato com aquele ser querido que se foi pode acontecer dessa forma. E quando o Júlio, nesse seminário, falou sobre isso, ele falou, olha, eu não posso garantir que eu vou receber qualquer comunicação aqui, porque não é eu querer que vai funcionar. Depende muito. Depende de muitas variáveis. Quando o Chico fazia esse trabalho, várias mães passavam, às vezes, anos indo e não recebiam comunicação. Né? Às vezes, uma que foi uma vez recebeu. Isso é muito particular da situação de cada espírito, da condição de cada um. Eu estava pensando esses dias uma coisa muito engraçada, né? As pessoas acham que é tão difícil, a pessoa que está desencarnada, o ente querido, é tão intocável, né? Porque ele está desencarnado. Mas, assim, as pessoas oram para Jesus. As pessoas oram para o seu santo favorito. As pessoas oram para o seu anjo da guarda, né? Para pedir alguma coisa e acreditam que eles recebem. Todos eles estão desencarnados, inclusive o seu parente querido. Por que Jesus ouve, o santo ouve, o anjo ouve, o seu parente não vai ouvir? Pela oração, né, você consegue conversar com ele. A resposta não vai vir igual vem para o médium, né, que ouve, né, e que vai lá e psicografa, mas vai vir no teu coração de alguma forma, né, como a Adriana falou, às vezes num sonho, às vezes de alguma forma, mas você orar e conversar com a pessoa desencarnada, mas não é para pedir nada, né, não é para se lamentar. Conversa com ela, fala, oi, tô com saudades, né, lembra que a gente fazia tal coisa, conversa com ela naturalmente, assim como você conversa com Jesus, com o seu santo favorito, enfim, né, tem um livro muito bonito, eu não tenho certeza se ele é espírita ou se ele é espiritualista, mas eu tenho quase certeza que é espírita, que é o Violetas na Janela, é um livro bem curtinho, né, que o pessoal gosta muito, e ele fala muito disso, você consegue plasmar, daí depois acho que as pessoas podem estudar melhor o que é isso, né? Mas você consegue mandar coisas para o espírito desencarnado com a força da sua mente, com o seu pensamento. É tudo projeção de pensamento. No mundo espiritual não tem mais nada físico. Então, o que você projeta para a pessoa, assim como a Adriana falou também, quando você pensa na pessoa com aquela saudade doída e se desespera, a pessoa sente aquele desespero. Quando você pensa nela com uma saudade, mas é uma saudade saudável, né, de, poxa vida, lembra quando a gente fazia tal coisa juntos, e é mais para cima, né, é uma saudade, mas com aquela certeza do reencontro, é outra coisa para o espírito que está se conectando com você através desse sentimento que você está tendo. Né? Então, ora para a pessoa, né? Pensa na pessoa com felicidade, porque ela está bem, se ela não está bem agora, ela vai ficar, porque ninguém está sozinho no plano espiritual, todo mundo é ajudado. Boa. Tá isso, né? Só no momentinho de oração lá e aproveitar e mandar um recadinho para a pessoa querida também, né? Junto. Boa. Vamos lá, mais alguns recadinhos. A Simone coloca aqui, ó, parabéns por divulgar esta doutrina consoladora.
Opa, deixa eu ver aqui que eu perdi. A Janine Godoy, que trabalhou já comigo. Um forte abraço, Janine. Legal que você está acompanhando a gente aqui. Ela pôs aqui também, parabéns pela divulgação da doutrina consoladora. Legal, né? Eu estou pondo que é a mesma, deve ser alguma coisa que vocês usam, né? Nesse tipo de colocação, né? Então, eles fizeram aí, tá bom? O Toninho explicando aqui o fato dele. Minha mãe era médium, mas não sabia. Né? Deve ser o que ele comentou lá no começo. Estava combinado de irmos para a nossa chácara no sábado. E meu pai resolveu ir na sexta à noite. Chegamos lá, meu irmão estava desmaiado no banheiro. Era chuveiro a gás e ele fechou a janela. E se não chegássemos, ela teria morrido. Calma aí, eu não entendi, calma aí, Estava combinado de irmos para a nossa chácara no sábado e meu pai resolveu ir na sexta à noite. Entendi. Chegamos lá, meu irmão estava desmaiado no banheiro. Entendi. Vocês entenderam também? Foi uma intuição que o pai dele teve, né? Não vamos amanhã, não. Vamos hoje, né? Por algum motivo, Sim. E chegou lá, tinha que ter ido mesmo na sexta. Não podia ter ido no sábado, senão o negócio... Isso é muito comum de acontecer, né? E as pessoas, às vezes, confundem isso com mediunidade, né? Como o Adilson falou, a Adriana falou. É uma intuição, todo mundo tem alguma mediunidade, todo mundo vai ter uma intuição alguma vez na vida. Às vezes você nem prestou atenção, né? Às vezes você nem percebeu o que era, mas todo mundo tem. Com certeza. Aqui, ó, outro comentário, eu não consigo pôr na tela porque ela está numa sala de vídeo. Né? Quando a gente começa a live, eu crio salas de vídeos e as pessoas assistem em diversos lugares. A Karen Calado pôs aqui, ó. Sério que o Allan Kardec é um pseudônimo? Vivendo e aprendendo. Né? Eu também me surpreendi. Nunca tinha ouvido falar isso. Pô, acho interessante. O Daniel Corso, né, que a gente falou dele já um pouquinho atrás, ele está assistindo a live também numa sala de vídeo e ele pergunta aqui, ó. Existe karma no espírito? Como vocês enxergam isso? Olha, eu vou dar uma dica. O Daniel é budista, tá? Então, só para entender por que ele perguntou do karma. Matheus quer responder, Adilson? Fiquem à vontade. Vamos lá. Quer falar, Matheus? Pode ir, Adilson, a gente vai complementando. Vai lá. Então, para nós, essa questão do karma, nós entendemos como ação e reação. Né? Então, tudo que você faz, né, tem a ação, e depois vem a reação com relação ao que você fez. Né? Então, para nós, na realidade, a gente até fala, né? Nossa, é meu karma. Mas nada mais é do que você fez um ato e agora você está respondendo por ele. Sim. É mais ou menos isso, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? É o livre-arbítrio que impera, né, sobre a ação daquele espírito, né? Quando nós somos criados como individualidades, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, através das reencarnações, os espíritos, ele vai cometendo atitudes, e essas atitudes, elas vão ficando gravadas na nossa consciência. Que a nossa consciência será, né, ao longo da nossa existência, ou no final da nossa vida, o nosso juízo ou o nosso algoz, né? A consciência ali, como nos ensina o Livro dos Espíritos, nela está as leis de Deus. Então Deus não vai nos julgar, mas a nossa consciência vai nos apontar o que nós fizemos. Então nós não chamamos de karma, nós falamos que o espírito, ele vai colher de acordo com aquilo que ele plantou, né? Então nós vemos o exemplo disso, isso é interessante falar de diversas formas, né? Eu gostaria de usar um exemplo bem rápido da Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Nós vemos, em meio à doutrina espírita, que os espíritos que cometem suicídio, muitas vezes, eles vêm com certas limitações físicas, deformações físicas, a fim de que não cometam o mesmo ato. Mas o caso da Dona Ivone foi diferente. Ela cometeu suicídio numa vida passada, portanto, ela não nasceu com uma deformidade, mas veio com uma grande mediunidade a fim de colaborar com a instrução de muitos dos espíritos que viriam depois e colaborar com a instrução de outros espíritos, né? Então, muitas vezes, o mal que nós cometemos numa vida passada, nós sim colheremos ele. Se tivermos, de alguma forma, edificado na nossa consciência, no nosso espírito, a fé, a humildade, o trabalho, Deus nos trará os recursos para que paguemos o mal com o bem.
Daí a misericórdia de Deus se manifestar. Nem sempre se eu cometi o mal retornará para mim, de certa forma, como aflição, né? Não é mais o olho por olho, dente por dente, como disse o próprio Cristo, mas é o Pai, né, nosso, que é bondoso e misericordioso, que oferta para os espíritos a oportunidade de pagar o mal que cometeu com o bem. Então nós não chamamos de karma, é simplesmente o espírito que tem o seu livre-arbítrio, que no futuro vai colher aquilo que plantou, mas ao longo da evolução ele tem diversas formas de pagar isso, né, que ele veio a cometer. Boa. De certa forma, um pouquinho do que falam também aí, outra, né, a lei do retorno, né? Você Isso. faz, né? E é você mesmo que dá esse retorno, né? Porque fica ali em você, você vai sofrer pelo que você fez e vai te dar o retorno ali, né? Automaticamente, né? Mais ou menos isso. Uma coisa que eu acho legal da gente falar a respeito disso, né? Dessa questão aí do karma, ou que a gente chama aí de causa e efeito, ou ação e reação, ou a lei do retorno, é que é justamente nós não precisamos necessariamente sofrer. É que a nossa condição ainda, nós entendemos pela nossa consciência que se eu prejudiquei alguém, nossa, eu tenho que passar pela mesma coisa, por uma coisa muito... Não precisa ser assim. O Mateus deu esse exemplo perfeito da Ivone do Amaral Pereira, que é uma escritora já desencarnada, espírita, uma grande médium, e que escolheu de que maneira servir através da mediunidade. Então, nós podemos escolher como nós queremos resolver essas questões que nós trazemos, que a nossa consciência nos aponta, porque Deus não julga, nós é que nos julgamos a partir do momento que nós temos a consciência para isso, e todo mundo vai ter um dia. Aqui, mesmo aqueles que hoje ainda estão num estágio que não tem essa consciência do que podem estar fazendo para prejudicar alguém. Mas um dia terão e vão querer resolver essa questão. Né? Então, é isso. Talvez aquilo que ele chame de karma, nós chamamos de maneira mais clara de expiação, né? O espírito vem expiar aquilo que cometeu, mas como a Adri disse, ele pode expiar isso de diversas formas, né? Às vezes, num passado muito longínquo, ele cometeu um mal muito grande, mas ao longo da evolução, ele angariou para si conhecimento, desenvolveu o seu espírito, então vem através do bem, através da mediunidade, através da oratória, através de diversas formas, né? Instruir e ajudar, pagando o mal com o bem. Então, o karma talvez seria a expiação, né? Onde o espírito vem expiar aquilo que ele mesmo plantou. Fechou. Tem mais aqui duas perguntinhas. O César Borges coloca aqui, ó, qual o fundamento do passe espiritual? Se é esse o termo correto. Né? E aí ele finaliza aqui, mandando um abraço para você, Adriana, né? Que vocês conhecem e tal. Quer falar um pouquinho aí do passe espiritual? Como é que é? Quer falar, Dilson? Pode falar. Não, fique à vontade, Adriana. Sem problema. O passe, quando a Carol falou, né, quando estávamos falando de Allan Kardec, e falou que ele estudou o magnetismo, o passe é uma forma de magnetismo, porque todos nós temos esse magnetismo, essa energia. E Kardec estudou o magnetismo durante muitos anos, e foi a partir disso que ele começou a estudar a doutrina. Então, esse magnetismo, todos nós temos, que é energia. Então, o passe nada mais aquele que está aplicando o passe é um intermediário. Ele está usando do seu próprio magnetismo, do seu fluido, da sua energia, aliado à energia do plano espiritual, dos espíritos que estão ali assistindo, assessorando, para que se faça essa transmissão das energias para trazer um reequilíbrio para aquele que está recebendo. Pode ser um reequilíbrio físico, mental, espiritual. Então, é uma transmissão de energias, né, do plano espiritual junto conosco do plano físico, que doamos também essa nossa energia. Então, existem os de cura que não são necessariamente espíritas,
Então, os que são espíritas utilizam do magnetismo e do magnetismo da espiritualidade para aplicar a cura. Mas existem os médiums de cura, que a gente chama de médium de cura, mas que podem ser chamados de outros nomes. A benzedeira, por exemplo, é uma transmissão de energia, do seu próprio magnetismo, da sua própria energia, atuando para auxiliar na cura, na recuperação, no bem-estar de alguém. Tá aí, muito bom. Né, vou colocar aqui o último recadinho do Espiritismo em Ação. A prece é o caminho mais rápido e eficiente que temos para nos ligar aos nossos entes queridos que partiram. Né? Foi o que a gente comentou agora há pouco, né? Quer falar com eles? Conversa, né? Aproveita, se concentra, fica um pouquinho... Imagina, né? Ideal ficar um pouquinho em silêncio, quietinho, né? Respirar fundo, lembrar de momentos bacanas, né? Talvez o que a Carol disse, né? Lembrar de momentos bacanas com a pessoa, para você provocar ali a pessoa, né? E se conectar a ela, né? Imagino que seria um caminho bacana, né? Se ela não estiver disponível no momento, né? Porque a pessoa não fica dormindo quando ela está desencarnada, né? Ela está ocupada, está estudando, né? A nossa mente não para. Mas se ela não estiver disponível naquele momento, a mensagem chega. De alguma forma chega, em algum momento chega, né? E é muito importante, principalmente para as pessoas que desencarnaram em sofrimento, que elas recebam essas orações com pensamento positivo, né? Ajuda muito. Boa. Completando a resposta da Adriana, o Espiritismo em Ação colocou aqui, ó. Assim como a mediunidade, o passe também não é uma exclusividade dentro da doutrina espírita, né? Que a gente falou de outras coisas que não é. Eu quero agradecer muito, nossa, foi esclarecedora, foi uma delícia fazer essa live, muito bacana, muito gostoso, assim, acho que fluiu bem. Quero agradecer demais, tá? Todos vocês, agradecer todo mundo que participou. Não sei se vocês ainda têm alguma coisa, né? Eu vou dar uma fala para cada um, mas de forma geral, se a gente tem algum assunto, né, que a gente queira falar mais um pouquinho, quer falar, Matheus? Olha, eu queria abordar duas coisas interessantes, né? Porque às vezes eu acredito que as pessoas perguntam o que é a fé espírita, né? O que é a fé? Porque muitas religiões, elas têm um ponto de vista da fé, né? E lá no capítulo 19 de Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, eles abordam para nós a fé de um ponto de vista que acredito que nós dificilmente vimos, né? Então eles começam com o título Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Olha que título interessante. Portanto, a fé ela é ativa, né? A fé ela deve ser constante, porque a mãe vela constantemente pelos seus filhos, educando-os e sustentando-os. Como quem é dizer que a fé deve sustentar dentro de si a esperança comum de seus filhos, e, portanto, a caridade. Caridade é verbo e verbo é ação. E através desse título, os espíritos nos colocam que a fé ela é, portanto, uma ação. Mas, muito para além disso, um primeiro parágrafo interessante que os espíritos nos falam é o seguinte: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem de suas faculdades imensas. Portanto, fé, ela deixa de ser algo eu acredito que existe algo maior. Porque da mesma forma que eu acredito, eu posso desacreditar, né? Da mesma forma que eu tento acreditar em algo, em algum momento a dúvida pode tomar, né? E daquele momento eu posso não acreditar. Mas quando os espíritos colocam que a consciência das nossas faculdades imensas, quando nós temos consciência, nós temos certeza. E quando nós temos uma certeza, nós temos uma segurança, né? Então, quando nós falamos de fé em relação ao espiritismo, é a certeza que nós temos da nossa destinação futura. Portanto, nós encontramos uma segurança para as nossas aflições, né? E é a consciência daquilo que nós temos dentro de nós. Daí nós voltamos lá no livro de Moisés, no livro Gênesis, né? Que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não em carne, em matéria, mas espiritualmente. O Filho de Deus retrata em si os atributos da divindade, que é o que o Espírito fala, consciência que tem de suas faculdades imensas. O segundo ponto que eu gostaria de abordar bem rapidamente é em relação à morte, né? Porque nós vemos que o Cristo, ele ressuscitou, mas ele apareceu em espírito e em verdade.
Então nós vemos que da mesma forma que o Cristo apareceu, né, após a crucificação, para reunir novamente os 12, para que eles pudessem pregar o evangelho, da mesma forma que o Cristo apareceu e disse: a paz seja convosco, nosso mesmo parente gostaria de nos dizer também: a paz seja convosco, e ele quer. Todavia, nós precisamos fazer o esforço de ter a consciência dessas faculdades que nós temos dentro de nós. E através da prece, através do diálogo do pensamento, nós vamos poder nos comunicar com esse parente. Da mesma forma que o Cristo apareceu em espírito, mostrando para nós que a morte nada mais é do que um processo biológico natural, e de que o espírito sobrevive à carne. Se ele apareceu e nos mostrou que o espírito, ele sobrevive, nós temos que ter essa consciência dentro de nós. Porque da mesma forma que ele apareceu em espírito e em verdade, nós também, né, como diz Paulo em sua epístola, nós desencarnaremos ou morreremos o corpo físico e apareceremos ou ressuscitaremos corpo espiritual. Então a morte, ela é um processo biológico natural, né? Se o Cristo nos mostrou que a morte não existe, temos que ter essa certeza e essa segurança dentro de nós. E para fechar minha fala em relação à morte e à fé, eu gostaria de citar só mais um parágrafo de Allan Kardec, onde ele fala que a base da fé é a inteligência que compreende aquilo em que se entrega, né? Então, quando a nossa inteligência compreende e entende a fé que nós abraçamos, nós alcançamos a segurança e a certeza. Porque o grande inimigo da fé é a dúvida. Por isso nós buscarmos o conhecimento. Por isso nós buscarmos a compreensão. Então, Allan Kardec vai dizer que a fé, ela tem a sua base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se entrega. Mas não basta ver, diz ele. É preciso, sobretudo, compreender. Quando buscamos a compreensão, alcançamos a certeza. Quando temos a certeza, temos a segurança. E se eu tenho a segurança, como dirá o Cristo, a minha luz vai brilhar diante dos homens para que eles vejam a boa obra de Deus e glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está no céu. Fantástico. Olha, adorei também, né? Pensar um pouquinho aí dessa forma com relação à morte, principalmente. Olha, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Vou aproveitar aqui, ó. Elisângela Marque, parabéns pelas explicações, adorei os ensinamentos que transmitiram. Tenho uma dúvida, costumo ver vultos, o que significa? Nós todos temos companhias espirituais, né? E com relação ao pensamento, o pensamento é o nosso veículo, né? O pensamento é imediato e não tem distância, ele alcança qualquer distância. Por isso a importância de nós tomarmos conta e cuidado dos nossos pensamentos. Então, de acordo com a nossa energia, a nossa sintonia, as companhias espirituais que estão conosco estão na mesma sintonia. E às vezes, alguém que tem, como você, é Elisângela ou Elizabeth? Elisângela. Às vezes tem alguma sensibilidade, então você pode ver a presença, às vezes perceber a presença de alguma entidade espiritual, pode ser algum parente, algum familiar, ou pode ser outra pessoa que esteja ali naquele momento. Então isso não significa que você tenha mediunidade, pode ser uma circunstância ocasional, ou pode ser que seja. Isso a gente só descobre estudando. Para poder tirou da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Muitos adolescentes, né? Eu acho que isso acontece muito na adolescência, quando a mediunidade geralmente aflora, da pessoa ver vultos. Mas eu acho que com certeza você vai entender melhor estudando e até educar, doutrinar esses espíritos, se forem espíritos mesmo, né, que estão ao seu redor aí, e você conseguir ficar um pouco mais calma em relação a isso, porque assusta, né, gente? Mas precisa verificar também como está a vibração dentro da sua casa, no sentido, assim, os filmes que você senta para assistir, as coisas que você vê, as coisas com as quais você entra em contato. Muitas vezes a gente está sugestionado, né, e acaba vendo os vultos e não tem nada ali, mas eu acho que a gente tem que considerar as duas coisas, né? Pode ser que sejam espíritos que você está vendo de verdade, né, e pode ser só sugestão da sua mente.
Então, faz um estudo aí, né, de observação e verifica qual é a vibração, né, qual é o ambiente da sua casa, o que está acontecendo. Porque a gente pode ficar sugestionado, né, e acabar tendo essa impressão. Toda vez que eu assisto um filme de terror, eu não assisto muitos, tá? Porque eu não lembro quem foi que falou, foi o Chico, eu não lembro se foi o Chico Xavier. Quando você senta para assistir um filme, tem um monte de espiritinho que senta junto. Então, veja o que você está assistindo, verifique as coisas que você está colocando para dentro da sua casa, porque os espíritos se atraem pelo pensamento. Então, pelo que você está pensando, você está atraindo espíritos que estão em ligação com aquilo que você... Exatamente, a mesma energia, então eles estão ali na mesma vibração, na mesma psicosfera que você. Mas estudar, eu acho que a Adriana tocou no ponto principal, estudar a doutrina e entender, e se for o caso do espírito, você acaba até doutrinando esses espíritos que estão com você, eles podem entender a condição deles, né, que eles estão desencarnados, e eles podem se deixar levar pelos guias espirituais aí e irem para onde eles têm que ir, porque na sua casa provavelmente não é o lugar que eles têm que ficar, né? Então eles precisam ser encaminhados, se for o caso. Fechou, vou pôr mais aqui recadinhos. O Toninho Passafaro, respeito a cada crença, falou tudo, né? Acho que amor e respeito cabem em todos os lugares do mundo. José Bispo dos Santos, beijo, boa noite para todos. Vânia Lima, eu escuto pisadas, né? Acho que é mais ou menos o que a gente falou até para Elisângela, né? Mais ou menos as mesmas coisas, né? Fica atenta se for, né, a tua energia ou se realmente é o lugar. Faça uma prece. Faça uma prece. A prece é o melhor caminho. Então, assim, sendo uma impressão ou estando mesmo ali presente algum espírito, faça uma prece por ele, para que caso esteja alguém ali na sua companhia, que seja auxiliado, que seja encaminhado. Boa. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Freitas, que acho que pulou. Ele perguntou por onde posso começar, né? A compreender melhor o livro dos espíritos. Estou adorando o assunto, por onde posso começar a aprender melhor a respeito? Vamos lá, pode falar. Livro dos espíritos. Tá? O primeiro livro que você deve ler vai te dar praticamente todas as respostas, né, que você possa ter, e vai criar perguntas que você não tinha antes e aproveitar e já responder também. E eu acho que para conhecer a doutrina, esse é o ponto de partida. Fechou. O Espiritismo em Ação pôs aqui. Parabéns, Renato, pela iniciativa de trazer esses temas às suas redes. Eu aqui agradeço aí o carinho e por estar acompanhando a gente aqui, viu, Espiritismo em Ação. Eu imagino que o Espiritismo em Ação é um canal do YouTube, né? Se você até quiser comentar aí rapidinho antes da gente terminar, deve ter vídeos relacionados ao assunto lá, né? Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o canal? Querem falar um pouquinho, né? É isso mesmo, né? Pelo nome do vídeo do canal, eu imagino que seja vídeos relacionados a isso, deve ter bastante ensinamento, de repente também é um caminho legal para o Gustavo dar uma olhadinha, né? Isso aí? O Fábio é o que cuida do canal Espiritismo em Ação, ele que criou esse canal, e lá ele coloca, tem vários temas, então tem podcasts com mensagens que nós, né, gravamos, tem para você ouvir, assim, 10 minutinhos, sempre com uma mensagem. Tem a parte dos personagens do Espiritismo, que ele tem feito toda semana, falando um pouco sobre os personagens do Espiritismo. Tem também os traços biográficos, que são biografias mais longas dos personagens do Espiritismo. E tem as palestras que a gente faz, as lives que a gente faz na casa às quartas-feiras pelo Facebook, ele posta no canal também. A gente é parceiro, ele é meu noivo. É parceiro de verdade. E parceiro do Espiritismo. Obrigado aí por acompanhar a gente, tá bom?
Vamos lá, então eu quero, né, agradecer mais uma vez, falei, ó, foi realmente uma delícia essa live, super bacana. Foi 1h45, assim, eu nem percebi, né, a gente fala live é mais ou menos 1 hora e foi, então, assim, muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Obrigado a todos que participaram, que comentaram, que compartilharam a live, que assistiram a gente aqui, que esteve aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer muito, Matheus, muito obrigado, prazer em te conhecer. Obrigado por dividir aí o seu conhecimento com a gente, por participar aqui da nossa live, tá bom? Nota 10. Obrigado, Fica à Renato. vontade aí para desejar boa noite para todo mundo. Muito obrigado ao pessoal que nos assistiu, que teve a paciência, né, de nos ouvir nessa 1h45. Parabéns, Renato, pelo seu trabalho, né? Porque como um cidadão da sociedade, você trouxe para o seu Facebook, né, vários temas, né, e teve a oportunidade, né, de nos conceder essa oportunidade de falar um pouco sobre o Espiritismo para aqueles, né, que não conhecem ou que têm algumas dúvidas, né, que Jesus te abençoe, que você possa ser sempre muito bem inspirado e que seu trabalho cresça sempre cada vez mais para o bem. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Matheus, eu que agradeço aí o seu carinho, suas palavras, que assim seja, tá bom? Carol, quero te agradecer também por ter ajudado aí na organização da live, né, a gente que você que me deu apoio aí, tá bom? Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, também dividindo o seu conhecimento. Fica à vontade aí para deixar os últimos recadinhos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lembrar que tudo isso foi programado antes da gente pensar, né? É o plano espiritual que prepara isso para a gente. Então, quem está aqui tinha que estar aqui, e outras pessoas também que vão assistir depois, né, que a live vai ficar gravada. Espero que essa elucidação possa chegar a mais pessoas, que é isso que a gente quer, né, espalhar o Espiritismo, que é essa doutrina maravilhosa, consoladora, que ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. E o Covid, por mais ruim que seja, ele foi um facilitador, né, porque agora nós estamos utilizando a internet para divulgar várias coisas, inclusive o Espiritismo. Então, eu agradeço a oportunidade, você foi a pessoa responsável por tornar isso possível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Falando nisso, né, como é que faz? Eu gostei muito, eu me interessei, eu quero fazer parte. Né, eu imagino que neste momento de Covid esteja muito mais parado, né? E vocês estão fazendo todos os eventos praticamente online, mas se Deus quiser, aí daqui 3 ou 4 ou 5 meses, tudo vai estar mais calmo. Como é que faz? É só passar lá na Casa dos Espíritas? Como é que funciona? Por enquanto, pelo site, você consegue se inscrever nos cursos. Toda quarta-feira temos uma live pelo Facebook. Às terças-feiras, nós estamos tendo palestras ao vivo, mas é necessário fazer uma inscrição prévia lá no site. Já na página, na primeira página, tem um cartazinho com link para você fazer a inscrição. Só que por conta da Covid, nós estamos com a lotação máxima de 25 pessoas por dia, né, por palestra, toda terça-feira. Então, por isso é necessária essa inscrição prévia. Então, tem as palestras de terça, tem as lives de quarta-feira, às 8 horas, né? Tanto de terça quanto de quarta. Na terça-feira ainda tem o passe, né? Tem a palestra e o passe depois. Nas sextas-feiras, nós temos o atendimento fraterno presencial, mas também está bem limitado. Nós temos o formulário para inscrição lá no site também. E tem o atendimento fraterno online também. Então, também lá no site, na primeira página, tem o link para você fazer a inscrição, e aí você deixa o seu e-mail, e o pessoal que está fazendo esse atendimento online vai entrar em contato com você via e-mail. E eu acho que todas as nossas lives, né, estão lá também na nossa página na página de podcasts dentro do site. Tem todas as playlists lá, inclusive o canal Espiritismo em Ação, a gente tem a playlist deles lá, para vocês conhecerem o trabalho deles. Eu acho que essa é o caminho mais fácil para quem gostaria de conhecer mais sobre o nosso trabalho, né, sobre o Espiritismo de forma geral, pelo site, pelo Facebook também, a gente posta tudo lá no Facebook também. E nós temos o Instagram, né, no Instagram a gente geralmente coloca lá
qual é a palestra que vai ocorrer na próxima semana, qual é o evento que vai ocorrer na próxima semana. Então, Fechou. Pelas redes sociais. Tá aí, ó. O site tá aí. No site tem um linkzinho lá em cima para o Facebook, para o Instagram, né? Todos os contatos lá, para quem quiser saber, ó, só entrar aí, ó, Casa dos Espíritas AK.com.br. Tá bom? Quero agradecer você também, Adriana. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado de compartilhar esse conhecimento, por trazer essas vozes de carinho para todos nós, né? Acho que é o momento que a gente precisa. Muito, muito obrigado. Fica à vontade aí para deixar um recadinho e deixar boa noite para o pessoal. Renato, eu é que agradeço, nós que agradecemos por essa oportunidade. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para que todos nós nos sintamos melhores, eu acho que é o caminho, independente do que for. Então, essa live é uma oportunidade de divulgação da doutrina, mas não só da doutrina, mas de Cristo, de Deus, do amor ao próximo, da necessidade que nós temos de nos conectar com a espiritualidade, com Deus, com o nosso eu, né, porque Deus está em nós. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa. Eu espero que realmente nos próximos meses a gente possa voltar com as atividades normalmente, porque nós tínhamos palestra segunda, terça, quarta, sexta, à tarde nós tínhamos quarta, quinta e sexta, e nós tivemos que suspender. Nós estamos com a palestra presencial só às terças-feiras. Então, os trabalhos mediúnicos, os grupos se reúnem para estudo online, mas não tem como você fazer um trabalho mediúnico na sua casa. Então, isso também está parado. E os estudos que nós estamos fazendo, né? Então, quando as atividades voltarem, todos serão bem-vindos, e aí é só aparecer, sem precisar inscrever. Se Deus quiser, vai ser logo. Vai ser sim, vai ser. Obrigado, muito obrigada. Adriana. Boa noite a todos e agradecemos pela oportunidade de vocês estarem aí nos acompanhando. Tá ótimo, a gente que agradece. Adilson, brigadíssimo por estar aqui com a gente, meu amigo. Foi um prazer te conhecer também. Prazer conhecer todos vocês, né? A gente não se conhecer, é um outro ponto muito bom dessas lives aí. Estou conhecendo bastante gente. Quero agradecer muito, Adilson, por trazer um pouquinho do seu conhecimento aí também, compartilhar aí o seu conhecimento com a gente. Fica à vontade para deixar o último recadinho também. Tá certo. Eu que agradeço, Renato. E a gente vê esse seu gesto como um carinho para a gente, né, para a nossa doutrina, que é um canal que não está vinculado a nenhuma religião, né, e deu a oportunidade de nós mostrarmos um pouquinho do que é o Espiritismo, né, o que vem ser o Espiritismo. Então, a nossa gratidão por essa acolhida, por esse convite. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram. Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer, foi muito, muito positivo, muito gostoso participar desse bate-papo aqui, tá bom? Eu que agradeço, assim, muito. Muito obrigado a todos. Na terça-feira que vem, então, tem a live com o secretário de Cultura de Rio Claro, uma live bem cultural. Chame as pessoas que faz cultura em Rio Claro, que quer fazer cultura em Rio Claro, que consome cultura em Rio Claro, porque vai ser uma live muito legal. Na quinta-feira que vem, a live vai ser com o pessoal do Observatório Social, né? É um grupo de pessoas que se juntam para tomar conta da cidade também, para ficar no pé dos políticos, dos vereadores, do prefeito, né? A gente vai conhecer um pouquinho o trabalho deles também, eu acho que é um trabalho muito bacana. Conto com a participação de todos vocês às 8 horas da noite. E na sexta-feira que vem, em primeira mão, a gente volta os botecos. Sexta-feira, que aí é mais, né, mais tranquilo, então, como não dá para a gente ir nos bares, a gente faz um boteco virtual aqui. Chama os amigos, bate-papo, tem música, né? E aí, sexta-feira, na outra sexta, não amanhã, na semana que vem, a gente volta com os botecos com a participação especialíssima do Felipe Pirolo de volta aí com a gente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Boa noite e até breve. Bom final de semana, né? Tá chegando aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.